A NASA está em total caos. Tudo o que o objeto interestelar 13 Atlas não deveriam fazer depois de passar atrás do Sol, eles fizeram. Eu conto pra vocês. Todos sabemos que há uma disputa no mundo científico em torno das palavras do respeitado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que inicialmente propôs que o objeto interestelar 13 Atlas poderia ser uma nave extraterrestre. Por vir de outro sistema solar... Por sua velocidade extremamente rápida, seu alinhamento incrivelmente coincidente com o dos planetas, por sua composição diferente de qualquer outro cometa conhecido e por se esconder atrás do Sol. Justo. Quando a Terra passava na frente dele e nenhum telescópio podia vê-lo, inscreva-se. Isso assustou a todos. Porque assim, escondido atrás da nossa estrela seria o lugar ideal para fazer uma mudança de velocidade e uma mudança de trajetória. Para nos atacar. Loeb falou isso diretamente. Não podemos descartar que seja uma colossal nave extraterrestre, porque é exatamente isso que uma civilização inteligente faria para nos surpreender. Se esconder e depois atacar. Parte da comunidade científica, especialmente os especialistas da NASA, riram de Loeb. Mas lembremos que o astrofísico de Harvard pode ser controverso, mas sabe melhor do que ninguém como fazer seu trabalho de pesquisa de acordo com as normas científicas mais rigorosas. E todas as suas afirmações foram respaldadas com números e documentos corretos. E indubitáveis. Por isso, a NASA e aos outros especialistas que vieram dizer que era apenas um cometa natural, não restou outra opção a não ser reconhecer que era impossível afirmar isso com 100% de certeza. Então, como? A possibilidade de que seja uma nave extraterrestre hostil existe, e é matematicamente maior que um... Eles se viram obrigados a ativar o protocolo de defesa planetária, e cada maldito telescópio superpoderoso do planeta foi apontado para o 3I Atlas. Mas, há apenas alguns dias, os astrônomos da NASA que zombavam disseram com soberba: toda a teoria do Loeb de Harvard, elas vão cair por terra assim que voltarmos a ver o 3I Atlas depois que ele sair de trás do Sol e se aproximar de nós. Porque se for uma nave extraterrestre, como ele mesmo disse, deveria mostrar indícios de uma aceleração antigravitacional e uma mudança de trajetória. Coisa que nunca vai acontecer. Ha! Bem, está confirmado. 3. Um Atlas acelero. Essa aceleração não pode ser justificada pelo impulso da força gravitacional do Sol, e além disso, mudou de cor e de trajetória. Quer saber mais? Fique comigo e você vai conhecer as informações e teorias mais recentes sobre esse gigantesco objeto interestelar que está se aproximando de nós neste momento. E nem pense em perder o final. Porque eu sou documentarista. E isso é... Charles NASA. 3. Um Atlas acelero. Primeiro, saiba isto sobre 3I Atlas. Desde que foi descoberto em julho de 2025, ele acendeu o alerta porque sua velocidade é alta demais para algo tão gigante. Sim, ele tem 5,6 quilômetros de diâmetro e estima-se que pesa cerca de 33 bilhões de toneladas e está viajando de fora do nosso sistema solar a aproximadamente 221 mil quilômetros por hora. Envolto em uma coma, uma nuvem de gases que dificulta vê-lo direito. Compartilhe este vídeo, para piorar. Os dados combinados do James Webb, Hubble e alguns observatórios terrestres revelam uma composição que não corresponde a nenhum cometa conhecido.
Quase não tem ferro e possui altos níveis de níquel, materiais que são muito improváveis de se combinarem de forma natural. Obrigado. Além disso, pouco antes de se ocultar atrás do Sol, sua cor avermelhada ficou verde. Os cientistas mais rigorosos disseram: bem, não é tão anormal que isso aconteça. Deve ser a reação dos seus componentes à refração da luz. Mas quando saiu do seu esconderijo, todo mundo ficou de queixo caído. Porque, desafiando tudo o que se conhecia na ciência até então, 13 Atlas surgiu atrás do Sol, brilhando em azul celeste. E a probabilidade disso acontecer é menor do que a de você ganhar o prêmio principal da loteria. 2 vezes seguidas? Tá, mas sem nem comprar o bilhete. Sim, é tão incomum quanto ganhar 2 vezes seguidas com bilhetes premiados que você simplesmente encontrou jogados na rua. Por que dizemos que a NASA está em caos com tudo isso? Porque não só demitiram inexplicavelmente 550 de seus cientistas há 2 semanas, justamente quando mais precisavam deles. Mas, além disso, o setor responsável por fornecer as imagens do 13 e do Atlas depois de emergirem atrás do Sol. Sim, o departamento responsável por nos fornecer imagens do evento astronômico mais importante do maldito século decidiu manter absoluto silêncio. Um silêncio inaudito, absurdo e que preocupa todo mundo. É isso mesmo. As imagens distantes do cometa exibidas foram captadas por observatórios não ligados à NASA. Que diabos está acontecendo? E, para piorar, essa coisa mudou sua trajetória e, ao que parece, acelerou em nossa direção. E isso foi confirmado por outro departamento da NASA, mas só depois que Harvard e todas as principais entidades científicas de astronomia e astrofísica o fizeram. Ou seja, é um fato. Vou contar para vocês. Em seus comunicados, todos disseram, em linguagem mais ou menos complexa, o seguinte: o objeto interestelar 3. E Atlas deixou os astrônomos perplexos ao mostrar uma aceleração que não pode ser explicada apenas pela gravidade do Sol. Durante sua passagem próxima à nossa estrela, o cometa começou a se mover mais rápido do que o previsto, o que sugere a existência de forças não gravitacionais agindo sobre ele. Os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, propõem que o fenômeno pode ser causado pela expulsão de gás e poeira do núcleo, uma espécie de explosões de liberação de materiais presos dentro do 13 Atlas, um mecanismo natural que alteraria sua velocidade. Embora deixem claro repetidas vezes que a intensidade desse comportamento supera o que é observado em cometas comuns. E apontam que a modificação de sua trajetória, embora leve, também não é o esperado e que poderia ser causada pelo mesmo fenômeno. Basicamente dizem, embora essa coisa continue dando sinais de que não é algo normal, nós nos recusamos a nos alarmar, porque vai passar longe. E então cabe a pergunta: e o que acontecerá se, neste 19 de dezembro, quando sua trajetória passar pelo ponto mais próximo do nosso planeta, vermos com certeza que não era um cometa, mas sim uma nave interestelar? Ou pior ainda, o que aconteceria se 13 Atlas também nos vissem e emitissem sinais ou mudassem de rota? Bem, essas novas anomalias estão gerando teorias mais ousadas. O astrofísico Avi Loeb, que foi o primeiro a informar que 13 Atlas estão emitindo uma liga de níquel puro sem ferro. Como já dissemos, um material comum na engenharia, mas incomum em corpos naturais. E também o primeiro a medir e observar que apresenta uma anticauda de cometa. Ou seja, um jato de partículas orientado em direção ao Sol em vez de se afastar dele. Ambos fenômenos desafiam as explicações tradicionais e sugerem que o objeto pode possuir uma estrutura ou um mecanismo interno totalmente desconhecido.
O próprio Avi Loeb voltou a propor que a NASA e o restante das comunidades científicas deveriam duvidar mais de seus postulados rígidos e se preparar. Embora tenhas alertado que é muito improvável que volte a mudar seu curso e seja potencialmente perigoso. Essa possibilidade mínima não pode ser levada de forma leviana, porque as consequências seriam devastadoras. E para piorar, Elon Musk, dono da SpaceX, como se já não bastassem as personalidades que se juntaram a isso. Ele acendeu a polêmica ao advertir que o objeto interestelar 13 Atlas poderia aniquilar um continente. Haha. Sim, se colidisse com a Terra. Durante uma entrevista, Elon Musk analisou as possíveis consequências de uma colisão com esse objeto cósmico, que recentemente passou a cerca de 210 milhões de quilômetros do Sol. Segundo a NASA, embora tenha esclarecido que o risco é remoto, explicou que um objeto de 5 a 6 quilômetros de diâmetro, como se estima para o 13 Atlas, teria energia suficiente para causar uma devastação continental ou até mesmo global. Elon Musk afirmou que a Terra já sofreu vários impactos ao longo da história, alguns capazes de destruir regiões inteiras sem causar extinção em massa. O cometa passará cerca de 270 milhões de quilômetros em dezembro de 2025. Até o momento, sem risco de colisão, sua aproximação revelará o mistério. E se estamos diante de uma nave alienígena dessa magnitude, é quase certo que ela detectará nossa presença. E bem, já temos para esses casos o histórico alerta de Stephen Hawking. Quem alertou que o contato com civilizações avançadas poderia ser tão desastroso quanto a chegada de Colombo à América? Para os povos originários, no entanto, a pergunta continua no ar. Por que vocês acham que a NASA silenciou seus cientistas e não liberou as imagens do suposto cometa? O que eles encontraram? Lembremos que, em seu artigo, Avi Loeb sugere que 13 Atlas poderiam ser um objeto de transporte inteligente e hostil. Poderia ter sido feito para emitir calor ou sinais eletromagnéticos, rádios, micro-ondas, etc. Como uma forma de comunicação conosco, ou de sinalização ou ligação, com uma nave-mãe mais distante. E para descobrir se é uma nave, devíamos esperar que 13 Atlas saíssem de trás do Sol, para que pudéssemos observar algumas dessas duas características. A primeira é verificar manobras não gravitacionais, como a aceleração, e isso já está confirmado por todos. E a segunda, detectar emissões artificiais. E justamente a NASA é quem realiza essas medições no Centro de Voo Espacial Goddard, em Maryland, que coordena estudos espectroscópicos e de radiação usando telescópios espaciais como o Hubble e o telescópio espacial James Webb. No entanto, a NASA, mergulhada no caos, mantém um silêncio assustador. Mas você vai encontrar neste canal apenas disputas científicas por cálculos frios e egos frágeis. Não. Então lamento informar que, para piorar, os Centros de Altos Estudos em Parapsicologia e Artes Ocultas sugerem, registrando evidências testemunhais, que revelam que aqui na Terra, os sonhos sobre contatos extraterrestres continuam se multiplicando. Os médiuns organizam encontros para tentar perceber as energias provenientes de 13 Atlas e determinar se trata de uma nave alienígena. E, além disso, quais são as suas intenções? O Vaticano segue em silêncio sobre o assunto. Não é para menos. A ciência estabeleceu com base em sua trajetória que 13 Atlas vêm do centro da galáxia e que, se fosse um cometa, teria uma antiguidade de 10 bilhões de anos, sendo que o nosso sistema solar tem apenas 4,6 bilhões. Ou seja, o Vaticano sabe muito bem que deve explicar novamente o Gênesis da Bíblia.
Porque lá diz que quando Deus criou a terra e os céus no primeiro dia, bem, 13 Atlas já estavam viajando pelo espaço há 5,4 bilhões de anos. No entanto, não são poucas as vozes dos guardiões dos arquivos do Vaticano que apontam a estranha coincidência com as visões de místicos católicos que, desde o século XII até o presente, se repetem uma e outra vez. E ao relatar essas visões avançam, escrevem sempre as mesmas palavras breves e desoladoras. Um cometa será visto, ele mudará e depois será castigo. Deixe nos comentários o que você acha sobre 13 Atlas. Em breve saberemos a verdade. E lembre-se, as grandes descobertas da humanidade não foram feitas com opiniões fechadas e teorias rígidas, mas sim com dúvidas profundas. As perguntas certas. Eu sou documentalista. E isso foi caos na NASA. 13 Atlas. Acelerou. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. E não só isso, como também é um verdadeiro fã deste canal. Se for assim, deixe um comentário com a hashtag 13 Atlas. Assim vou saber quem de vocês é. Vocês são meus verdadeiros seguidores. Obrigado e até a próxima.